Já sabemos que existem poços profundos como o Poço de Osíris. A câmara subterrânea na base da Grande Pirâmide fica a 30 metros 100 pés verticalmente abaixo da base da pirâmide. A Grande Pirâmide permanece de pé há milhares de anos. Os cientistas pensavam que sabiam tudo sobre ela. Estavam enganados. Nas profundezas da pedra encontra-se uma câmara oculta ainda desconhecida pela história. E se a pirâmide nunca tivesse sido um túmulo, e se tivesse sido construída para esconder algo muito mais aterrador? Junte-se a nós nesta descida ao mistério que está reescrevendo a história da humanidade. Uma varredura que mudou tudo. A equipe chegou a Gizé com equipamentos projetados para levantamentos geológicos de rotina. O tipo de trabalho que é feito a cada poucos anos para monitorar a estabilidade estrutural, verificar danos causados pela água e avaliar como o clima desértico afeta as pedras antigas. Nada neste projeto sugeria que encontraria algo em comum. A Grande Pirâmide havia sido escaneada, estudada e medida mais do que qualquer outra estrutura na Terra. Cada pedra documentada, cada câmara mapeada, cada teoria sobre sua construção debatida por séculos. Mas a ciência avança, a tecnologia se torna mais precisa e às vezes observar a mesma coisa com ferramentas melhores revela o que sempre esteve lá, mas invisível. A termografia começou ao longo da face norte. A equipe escaneava os blocos de calcário em busca de variações de temperatura que pudessem indicar danos internos ou infiltração de umidade. Era um procedimento padrão para monumentos antigos procurando problemas antes que se tornassem catastróficos. Então as leituras pararam de fazer sentido. Havia sinais de calor vindos das profundezas da fundação. Não o calor superficial do sol aquecendo a pedra durante o dia, mas um calor constante irradiando de algum lugar muito abaixo. Um lugar que deveria ter sido frio, escuro e geologicamente inerte por milhares de anos. O calcário selado não gera calor. Ele o absorve lentamente durante o dia e o libera gradualmente à noite, criando padrões térmicos previsíveis que arqueólogos e geólogos conhecem de cor. Mas esses sinais eram diferentes. Eram constantes, localizados e vinham de áreas onde não existiam câmaras conhecidas, lugares que, de acordo com todos os mapas e levantamentos, deveriam ser rocha sólida. A equipe repetiu os escaneamentos. Verificou se havia algum mau funcionamento nos equipamentos. Recalibrou os sensores e os resultados foram idênticos. Algo sob a pirâmide estava produzindo energia térmica cujos padrões não correspondiam à absorção da luz solar. Não era um problema geológico, pois a rocha matriz nessa região é termicamente estável. Não era moderno porque não havia tubulações, fios ou infraestrutura perto da fonte detectada. No momento em que a equipe percebeu que o calor não vinha de nenhum processo conhecido, o projeto deixou de ser rotineiro e se transformou em algo completamente diferente. Uma investigação sobre algo que não deveria existir. E quanto mais a fundo investigavam, mais perturbadores os dados se tornavam. Como o calor não era aleatório, mas organizado, pulsando em ritmos que sugeriam regulação em vez de deterioração, isso significava que algo sob a pirâmide ainda estava ativo e já estava há muito tempo. A câmara subterrânea não era a base. Todo estudante de arqueologia aprende sobre os 3 espaços principais dentro da Grande Pirâmide: a Câmara do Rei no alto no centro, a Câmara da Rainha mais abaixo e a Câmara subterrânea escavada na rocha muito abaixo da base. A Câmara subterrânea sempre foi tratada como uma ideia posterior. Um poço bruto e inacabado que os construtores supostamente abandonaram no início da construção. Muito rudimentar e instável para servir como um local de sepultamento adequado. Então eles mudaram os planos e construíram para cima.
Por mais de um século, os arqueólogos presumiram que essa câmara era o ponto mais baixo da pirâmide, a base absoluta. Nada além de rocha sólida abaixo dela, estendendo-se até o planalto. Mas as suposições só são seguras até que uma tecnologia melhor prove que estão erradas. Quando a equipe utilizou a tomografia de muons, uma técnica que usa raios cósmicos para mapear variações de densidade dentro de estruturas massivas, eles esperavam confirmar o que todos já sabiam. Pedra sólida, câmaras vazias, nada de surpreendente. Em vez disso, as varreduras revelaram vazios de baixa densidade sob a câmara subterrânea. Espaços onde a pedra deveria ser densa e intacta, mas que, ao contrário, se apresentavam ocos organizados e estruturados de maneiras que a erosão natural não cria. Não se tratavam de rachaduras ou túneis desmoronados. Eram espaços deliberados, esculpidos ou formados intencionalmente, existentes abaixo do que se supunha ser a fundação da pirâmide. A constatação causou um choque frio na comunidade científica. Porque se a câmara subterrânea não era a base, então tudo o que foi construído acima dela assume um significado diferente. Não era a fundação da pirâmide, era uma tampa. Porque os construtores antigos se dariam ao trabalho de escavar câmaras profundas na rocha e depois construir a estrutura megalítica mais precisa da história diretamente sobre elas. A menos que não estivessem construindo um túmulo, mas selando algo que já existia. Os dados de muons mostraram passagens que desciam ainda mais ângulos e alinhamentos que correspondiam à geometria da pirâmide, como se o que quer que estivesse abaixo tivesse ditado o projeto do que foi construído acima. E quanto mais profundas as varreduras, mais estranhas se tornavam as leituras, porque os vazios não estavam vazios. Estavam preenchidos com algo que absorvia muons de forma diferente do ar da água ou da pedra. Algo denso, mas não sólido, reflexivo, mas não metálico. Algo que não deveria existir sob um monumento de 4.000 anos. E a parte mais perturbadora era que as câmaras mais profundas não eram frias e inertes como o resto da rocha matriz. Elas apresentavam ritmos térmicos na rocha. As anomalias térmicas já eram estranhas por si só, mas quando a equipe instalou sensores de monitoramento contínuo, descobriu algo muito mais inquietante: o calor não era constante. Era um ciclo. A cada 12 horas, a temperatura nas cavidades mais profundas subia ligeiramente e depois caía. Um padrão tão regular que podia ser medido ao minuto. E esse ritmo não tinha nada a ver com o dia e a noite. Estava sincronizado com algo completamente diferente: a rotação do campo magnético da Terra. A princípio, os pesquisadores pensaram que devia ser coincidência. Rochas não reagem a campos magnéticos de forma a produzir calor, mas quando cruzaram os dados com observatórios geomagnéticos ao redor do mundo, a correlação tornou-se inegável. Cada vez que o campo magnético da Terra se alterava durante seu ciclo diário natural, as câmaras sob a pirâmide respondiam, e a resposta não era aleatória. Era previsível, mecânica, como se a estrutura estivesse sintonizada para reagir a frequências específicas. Esse tipo de comportamento existe na natureza. Certos cristais e minerais exibem propriedades elétricas de peso, o que significa que geram carga elétrica quando submetidos a tensão mecânica ou flutuação magnética. O quartzo faz isso. O granito também apresenta comportamento semelhante sob as condições adequadas. Mas a rocha matriz sob Gizeh é calcário, que não é polar. E mesmo que fosse, as respostas polares naturais não produzem ciclos térmicos organizados. Elas produzem potencial elétrico disperso que se dissipa quase imediatamente.
O que os sensores estavam detectando era algo muito mais sofisticado. A pirâmide não estava gerando estática aleatória. Ela funcionava como um receptor passivo, absorvendo energia do campo magnético da Terra e canalizando-a para baixo para os vazios abaixo. As implicações disso eram impressionantes. Porque se a pirâmide foi projetada para interagir com os ritmos magnéticos planetários, então ela não foi construída como um túmulo. Foi construída como uma máquina, ou mais precisamente como parte de um sistema que antecedeu qualquer tecnologia egípcia conhecida. Os engenheiros começaram a modelar a estrutura com base nos dados dos sensores, rastreando os caminhos da energia através da pedra. E o que descobriram correspondia quase perfeitamente à geometria interna. A grande galeria, a câmara do rei e as passagens descendentes todas alinhadas de forma a concentrar e direcionar a energia eletromagnética para baixo. A pirâmide não estava apontando para as estrelas, estava apontando para o chão, e o que quer que estivesse apontando ainda respondia depois de milhares de anos, o que levantou uma questão que ninguém queria fazer em voz alta. Se a pirâmide foi projetada para regular ou suprimir algo abaixo dela, o que aconteceria se essa regulação falhasse? E mais importante, o que aconteceria se alguém tentasse escavar e descobrir o que ela estava protegendo? Evidências de energia, não de sepultamento. Quando os arqueólogos finalmente obtiveram permissão para perfurar estreitos poços exploratórios nos vazios inferiores, esperavam encontrar espaço vazio, talvez marcas de ferramentas antigas, talvez evidências de por que as câmaras foram abandonadas. O que trouxeram em vez disso foram amostras que não deveriam existir em uma tumba. A pedra ao redor das câmaras mais profundas não estava apenas morna. Estava chamuscada e enegrecida em alguns lugares, como se exposta a calor extremo, muito além do que tochas ou lamparinas a óleo poderiam produzir. O tipo de dano térmico que requer exposição prolongada a altas temperaturas. Mas mais perturbador do que as marcas de queimadura era o magnetismo. Fragmentos de calcário retirados do nível mais baixo acessível eram fortemente magnéticos, o que é impensável para o calcário. Uma rocha sedimentar composta de carbonato de cálcio comprimido e antigos organismos marinhos, nenhum dos quais contém minerais magnéticos. No entanto, as amostras retiradas debaixo da pirâmide registraram campos magnéticos fortes o suficiente para desviar agulhas de bússola. Algo havia alterado fundamentalmente a estrutura molecular da pedra, e essa alteração não era natural. Misturadas às amostras havia partículas estranhas, fragmentos microscópicos de um material cristalino não nativo do Egito, que não correspondia a nenhum depósito mineral conhecido na região. E sob microscopia eletrônica, as partículas apresentavam estruturas geométricas em forma de rede muito uniformes para serem naturais. Não se tratavam de gemas ou incrustações decorativas. Estavam incrustadas na própria rocha, fundidas ao calcário como se tivessem sido derretidas e depois resfriadas rapidamente. E seu padrão de distribuição sugeria que haviam se originado de camadas mais profundas e não trazido de cima. A análise laboratorial revelou algo ainda mais estranho. As partículas de cristalina ainda apresentavam uma leve radioatividade não perigosa, mas mensuravelmente acima da radiação de fundo, e a taxa de decaimento sugeria que o evento de exposição havia ocorrido milhares de anos atrás, possivelmente dezenas de milhares. Isso não era evidência de uma câmara funerária. Era evidência de um evento energético, algo que liberou calor e força eletromagnética suficientes para alterar permanentemente a geologia ao redor.
e a pirâmide havia sido construída diretamente sobre o local da explosão. Nenhuma tecnologia egípcia conhecida poderia produzir tais efeitos. As ferramentas da Idade do Bronze e os cinzéis de cobre não geram campos magnéticos. As lâmpadas de óleo não queimam o calcário e os construtores de tumbas da antiguidade não trabalhavam com materiais cristalinos radioativos. As evidências apontavam para algo mais. Algo que os egípcios haviam descoberto em vez de criado. Algo que eles já haviam encontrado incrustado no planalto e decidiram que a resposta mais segura não seria removê-lo, mas sim enterrá-lo sob a terra, a maior estrutura que a humanidade poderia construir. Isso significava que a pirâmide não era um monumento a um rei. Era um protocolo de contenção à geometria que apontava para baixo. Arquitetos estudaram a geometria interna da Grande Pirâmide por séculos, maravilhando-se com a precisão da Grande Galeria, as relações matemáticas entre as câmaras, o alinhamento com os pontos cardeais com precisão de frações de grau. Mas a maior parte das análises se concentrou naquilo para o qual a geometria apontava as estrelas, o horizonte, os eventos celestes. A visão inicial era de que a pirâmide seria algo projetado para alcançar os céus. Os novos dados obrigaram os pesquisadores a mudar completamente essa premissa. Quando os engenheiros mapearam os caminhos de energia detectados pelos sensores e os sobrepuseram à planta estrutural da pirâmide, um padrão até então invisível emergiu. Cada elemento interno principal estava alinhado não para projetar energia para fora, mas para concentrá-la em seu interior e para baixo. A Grande Galeria, por muito tempo considerada uma passagem cerimonial ascendente, estava angulada de forma a canalizar a energia eletromagnética para baixo caso a estrutura funcionasse como um guia de ondas com suas paredes em consola, criando uma câmara de ressonância que amplificava frequências específicas. A Câmara do Rei, posicionada no centro de massa da pirâmide, ficava diretamente acima do vazio mais profundo detectado, conectada por uma linha vertical tão precisa que medições a laser modernas mostraram menos de 2 centímetros de desvio em mais de 60 metros de pedra sólida. Até mesmo os chamados poços de ventilação, canais estreitos que os egiptólogos acreditavam serem passagens simbólicas para a alma do faraó, alinhavam-se perfeitamente com os caminhos magnéticos que atravessavam a rocha como se não fossem ventilação, mas sim condutos. Modelos computacionais construídos a partir dos dados dos sensores mostraram a energia movendo-se pela pirâmide como água através de uma represa, entrando pela atmosfera e pelo campo magnético da Terra, fluindo pelas câmaras internas e concentrando-se em um feixe focalizado direcionado diretamente para a anomalia esférica detectada muito abaixo. A pirâmide não estava irradiando energia. Ela a absorvia e direcionava, funcionando como um enorme regulador ou sistema de amortecimento. E quanto mais energia os modelos absorviam, mais estáveis se tornavam as leituras da estrutura subterrânea. Esta não era uma arquitetura projetada para adoração ou sepultamento. Era engenharia projetada para contenção. Cada ângulo, cada câmara, cada tonelada de calcário colocada com a intenção de criar uma camada estabilizadora em torno de algo que precisava ser controlado. E se a pirâmide fosse uma casca, então o que quer que ela tivesse sido construída para conter ainda estaria lá dentro. Ainda ativo, ainda respondendo às mesmas forças às quais respondeu por milhares de anos. Os egípcios não construíram um túmulo, construíram uma prisão. E o que estava lá dentro ainda estava vivo, a descoberta sob a rocha matriz. A decisão de escanear mais fundo foi controversa. Muitos arqueólogos argumentaram que era invasivo demais, arriscado demais, que algumas perguntas deveriam permanecer sem resposta, por respeito à importância histórica do sítio. Mas os dados eram convincentes demais para serem ignorados.
E o financiamento veio de fontes menos preocupadas em preservar o mistério do que em entender o que realmente havia lá embaixo. Um radar de abertura sintética de penetração profunda foi implantado em todo o Planalto de Gizé. Essa tecnologia, originalmente desenvolvida para levantamentos de mineração e aplicações militares, é capaz de mapear estruturas subterrâneas a profundidades de várias centenas de metros. Os escaneamentos levaram semanas para serem concluídos e meses para serem processados. Quando as imagens finais foram renderizadas, a equipe permaneceu em silêncio, pois o que o radar revelou era impossível de conciliar com a geologia natural ou com construções antigas. Muito abaixo da pirâmide, mais fundo do que as câmaras conhecidas, mais fundo do que a própria rocha matriz, havia uma esfera. Uma estrutura perfeitamente esférica com aproximadamente 30 metros de diâmetro, suspensa em uma cavidade que não apresentava marcas de ferramentas, cicatrizes de escavação ou qualquer indício de como havia chegado ali. Sua superfície refletia sinais de radar de uma maneira que a pedra não reflete. O sinal de retorno era nítido, uniforme e altamente reflexivo, semelhante a metal polido ou materiais cristalinos sintéticos que não deveriam existir naquela profundidade. Naquele período, em qualquer contexto histórico, a posição da esfera não era aleatória. Ela estava localizada diretamente abaixo do ápice da pirâmide, alinhada com o canal de energia vertical que atravessava a câmara do rei e a câmara subterrânea, como se toda a pirâmide tivesse sido construída em torno desse ponto focal singular. Levantamentos geológicos da rocha circundante revelaram algo ainda mais perturbador. A cavidade que continha a esfera era mais antiga que a pirâmide, mais antiga que o Egito dinástico, mais antiga que qualquer civilização humana conhecida na região. A datação por carbono de material orgânico aprisionado em fraturas próximas à cavidade sugeriu que o espaço havia permanecido selado por pelo menos 12.000 anos. Possivelmente muito mais, o que significa que a esfera havia sido enterrada no Planalto. Muito antes dos primeiros faraós, muito antes das primeiras cidades, muito antes da história registrada. Os egípcios não a colocaram ali. Eles o encontraram e sua resposta foi construir a estrutura mais duradoura da história da humanidade diretamente sobre ele. Mas por que construir uma pirâmide sobre algo a menos que fosse necessário contê-lo? E que tipo de objeto permanece intacto e funcional depois de ficar enterrado por mais de 10.000 anos? O pulso que não deveria existir. Os sensores magnéticos estavam funcionando ininterruptamente há 3 semanas. Estavam posicionados em uma grade ao redor da pirâmide, cada um registrando dados a cada segundo. Os cientistas esperavam um ruído de fundo, talvez alguma interferência da cidade. O que encontraram, porém, não fazia o menor sentido. Havia um pulso. Ele se repetia a cada 11 segundos. 11 segundos para ser exato. Repetidamente dia e noite. Nunca parava. Nunca mudava de ritmo. Nunca perdia uma batida. A princípio, a equipe pensou que seu equipamento estivesse com defeito. Eles substituíram os sensores. O pulso continuou. Trouxeram novas máquinas de 3 países diferentes. Todas detectaram a mesma coisa, uma flutuação magnética rítmica vinda das profundezas da pirâmide, não das câmaras internas, mas debaixo da própria rocha matriz. O geólogo-chefe descreveu-a como semelhante a uma batida cardíaca. Não metaforicamente, literalmente. O padrão correspondia à forma como um coração biológico se contrai e relaxa. Houve um aumento na intensidade magnética, um pico, depois uma queda, um período de repouso e em seguida recomeçou. A forma de onda era idêntica à de um eletrocardiograma. Mas aquilo não era um ser vivo. Não podia ser. O pulso vinha de centenas de metros abaixo da superfície, de dentro de rocha sólida, de um local onde nada biológico poderia sobreviver. Não havia oxigênio lá embaixo, nem água, nem qualquer tipo de matéria orgânica.
Então algo ainda mais estranho aconteceu. Certa noite, uma poderosa tempestade solar atingiu a Terra. Distúrbios magnéticos se propagaram pelo planeta. As bússolas enlouqueceram. Os sinais de rádio falharam. Os satélites perderam comunicação temporariamente. E o pulso sob a pirâmide mudou. Durante 6 horas, ele acelerou. O intervalo de 11 segundos caiu para 9 segundos. A intensidade dobrou. Os sensores quase sobrecarregaram com a força do sinal. Então, conforme a tempestade solar diminuía o pulso, retornou lentamente ao seu ritmo normal, como uma frequência cardíaca voltando ao normal. Após o exercício, o objeto estava respondendo à energia externa. A equipe realizou testes. Eles instalaram geradores de campo eletromagnético na superfície inicialmente pequenos. Quando os ligaram, o pulso mudou novamente, alterações sutis no tempo, pequenos aumentos na intensidade. Estava se adaptando, reagindo quase como se estivesse ciente do que acontecia acima dele. Um cientista sugeriu que estavam testemunhando um ciclo de feedback. O objeto não estava apenas emitindo energia. Estava recebendo, processando e enviando algo de volta, como uma conversa conduzida por pulsos magnéticos em vez de palavras. Eles desligaram os geradores imediatamente, mas o dano já estava feito. Agora eles sabiam a verdade. O que quer que estivesse enterrado sob a grande pirâmide não era uma rocha. Não era um fóssil. Não era uma relíquia antiga se decompondo lentamente na escuridão. Estava ativo. Estava ouvindo. E vinha fazendo isso há milhares de anos. Os construtores não o criaram. Os resultados da datação chegaram na manhã de uma quinta-feira. Ninguém falou por quase uma hora. As pessoas apenas encaravam os papéis, os números, a linha do tempo impossível que agora se apresentava diante delas. As amostras de calcário derretido coletadas ao redor do objeto esférico eram incrivelmente antigas. A estrutura cristalina mostrava danos causados pelo calor que ocorreram há aproximadamente 32 mil anos. Essa data não foi um palpite. Não foi uma estimativa. 3 laboratórios distintos em 3 países diferentes a confirmaram independentemente utilizando métodos de datação diferentes. 32 mil anos. A Grande Pirâmide foi construída há cerca de 4.500 anos. Todos concordavam com isso. Os registros históricos eram claros. As evidências arqueológicas eram incontestáveis. O faraó Khufu ordenou sua construção durante a 4ª dinastia do Antigo Império. Os egiptólogos passaram mais de um século estabelecendo essa cronologia, mas o objeto subjacente era 7 vezes mais antigo. Isso significava que os egípcios não a colocaram ali. Não poderiam. Toda a civilização deles ainda não existia. Quando aquela esfera foi enterrada, quando o calcário ao seu redor derreteu, quando algo catastrófico aconteceu no Planalto de Gizé milhares de anos antes da concepção da primeira pirâmide. Antes da agricultura, da escrita, da história humana registrada, a equipe começou a enxergar tudo de forma diferente. A precisão da construção da pirâmide de repente fez sentido. O alinhamento com o norte verdadeiro preciso em até 1/5 de grau. Os eixos internos apontando para estrelas específicas. O peso colossal de 2 milhões de blocos de pedra pressionando aquele ponto exato. Nada disso tinha a ver com religião, ego ou honrar os mortos. Isso era engenharia de contenção. Os egípcios haviam descoberto algo sob a rocha matriz, algo perigoso, algo poderoso, algo que não conseguiam explicar ou controlar. E em vez de tentar desenterrá-lo ou destruí-lo, eles o enterraram mais fundo. Eles o contiveram sob a estrutura mais robusta que conseguiram construir. A pirâmide não era um templo, era uma tampa. As evidências corroboravam essa hipótese em todos os lugares que a equipe examinava.
A câmara subterrânea, antes considerada inacabada, agora parecia intencional. Ela estava posicionada diretamente acima da esfera. A passagem descendente levava diretamente para baixo em direção a ela e então terminava como se os construtores soubessem exatamente a que distância podiam chegar com segurança. A grande galeria com seu imponente teto em consola não era decorativa. Seu ângulo e posição canalizavam a energia para baixo através da rocha matriz. A chamada Câmara do Rei, com suas paredes de granito e sarcófago vazio, não era uma câmara funerária. Era um contrapeso, um ponto de pressão, parte de um sistema projetado para manter algo comprimido sob milhões de toneladas de pedra. Os textos antigos de repente pareceram menos mitológicos. Histórias de mundos antigos e coisas encontradas na Terra que não deveriam ser perturbadas. Os egípcios não escreveram muito sobre o porquê de terem construído a pirâmide. Talvez esse silêncio fosse intencional. Talvez alguns segredos sejam perigosos demais para serem registrados. Por isso ela foi selada. A rocha ao redor da esfera contava uma história violenta. Uma história escrita em pedra derretida e rocha matriz fragmentada que os cientistas só agora estavam aprendendo a ler. Geólogos identificaram 3 camadas distintas de danos. A camada mais interna mostrava a exposição ao calor mais extrema. Temperaturas superiores a 1100 graus Celsius. Quente o suficiente para transformar calcário em vidro. Quente o suficiente para vaporizar água instantaneamente. Quente o suficiente para derreter metal. Esse dano era o mais antigo, datando de 32 mil anos atrás, a um evento que nenhum ser humano testemunhou. A segunda camada apresentava fraturas, rachaduras irradiando para fora em um padrão perfeito, como uma explosão congelada na pedra. A força necessária teria estilhaçado a rocha matriz por centenas de metros em todas as direções. A análise sísmica sugeriu uma liberação de energia equivalente a várias toneladas de explosivos detonando simultaneamente. Esse dano era um pouco mais recente, com aproximadamente 28 mil anos. A terceira camada era diferente. Apresentava sinais de intervenção humana deliberada. Marcas de ferramentas, canais esculpidos, evidências de construção. Blocos de calcário posicionados intencionalmente. Essa camada era egípcia, com 4.500 anos da mesma época em que a pirâmide foi construída. O padrão era claro. Algo havia dado errado com a esfera 2 vezes. Primeiro, há 32 mil anos. Houve uma liberação de energia, um calor intenso, do tipo que derrete rochas e transforma areia em vidro. Seja lá o que a esfera fosse, ela havia se ativado, falhado ou sido danificada. O resultado foi catastrófico, o suficiente para deixar cicatrizes permanentes na rocha sólida. Então, 4.000 anos depois, aconteceu novamente. Outra ruptura, mais fraturas, menos calor desta vez, mas ainda perigosa, ainda incontrolável, ainda capaz de destruir tudo o que estivesse por perto. Após esse segundo evento, alguém decidiu que já era o suficiente. Esperar por uma terceira catástrofe não era uma opção. A esfera não podia ser movida. Era grande demais, profunda demais, integrada demais à rocha matriz. Destruí-la também não era uma opção. Ninguém sabia o que aconteceria se tentassem. Quebrá-la poderia desencadear exatamente o que eles temiam. Então eles construíram a pirâmide. O alinhamento era crucial. O norte verdadeiro não era simbólico. O campo magnético da Terra corre de norte a sul. A orientação da pirâmide a ancorava nesse campo. A estrutura funcionava como um estabilizador, uma forma de ancorar a energia da esfera no sistema eletromagnético natural do planeta, em vez de permitir que ela se acumulasse e explodisse novamente. As câmaras internas não eram aleatórias.
Eles formaram um caminho. A energia que subia da esfera atingia primeiro a câmara subterrânea, depois a câmara da rainha, em seguida a grande galeria e, por fim, a câmara do rei. Cada nível foi projetado para absorver, redirecionar e dissipar a força. O peso colossal da pirâmide pressionava a esfera constantemente. 2 milhões de blocos de calcário, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas. Toda essa pressão concentrada em um ponto profundo no subsolo, mantendo-o comprimido, estável e impedindo que liberasse sua energia novamente. Era uma gaiola feita de geometria e pedra e funcionou perfeitamente por 4.000 anos. A sala que ainda está ativa, o problema começou pequeno, fácil de ignorar. Um laptop não sincronizava o horário corretamente. Um rádio captava estática com um ritmo constante. 11 segundos de ruído, silêncio, depois mais 11 segundos. Sempre o mesmo padrão. Então os problemas aumentaram, ficaram mais difíceis de ignorar. Os instrumentos dentro das câmaras inferiores da pirâmide começaram a mostrar leituras estranhas. As bússolas giravam lentamente em círculos em vez de apontar para o norte. Sensores eletromagnéticos apresentaram picos inexplicáveis. Câmeras desenvolveram pixels mortos com padrões idênticos em diferentes dispositivos. Equipamentos funcionavam perfeitamente fora da pirâmide, mas falhavam assim que eram aproximados a menos de 15 metros da passagem descendente. Uma pesquisadora percebeu que seu relógio funcionava ao contrário por exatamente 11 segundos e depois voltava a funcionar normalmente. Ela pensou que estivesse quebrado, mas o mesmo aconteceu com outras 3 pessoas. Outro cientista viu a bateria do seu celular descarregar completamente em minutos e depois recarregar sozinha sem estar conectada à tomada. A porcentagem caía para 0 e depois subia para 100%. A esfera não estava mais apenas pulsando, ela estava sincronizando. Qualquer dispositivo eletrônico aproximado da pirâmide começava a acompanhar seu ritmo. Os aparelhos sintonizavam o ciclo de 11 segundos como rádios sintonizando uma transmissão. Alguns extraíam energia dela, outros a alimentavam. A esfera estava criando um campo. Um campo adaptativo ativo que respondia à tecnologia de maneiras que não deveriam ser possíveis. A equipe trouxe equipamentos blindados, sensores de nível militar projetados para resistir a interferências eletromagnéticas. Eles também falharam. Em poucas horas estavam pulsando em sincronia com tudo o mais. A blindagem não fez diferença alguma. Qualquer que fosse o sinal emitido pela esfera, ele atravessava metal plástico e concreto como se não existissem. Então o sinal mudou. Durante 4 semanas o pulso se manteve perfeitamente constante com 11 segundos sem variar nem por uma fração. Mas no 19º dia após a descoberta houve uma mudança. O intervalo caiu para 10 segundos por apenas 3 horas. Depois voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Ninguém havia tocado em nada. Ninguém havia ativado nenhum equipamento novo. A mudança veio de dentro da própria esfera. Aconteceu novamente 5 dias depois. Desta vez, o pulso diminuiu para 11 segundos e em seguida voltou ao normal. Então, uma semana depois, acelerou para 10 segundos durante uma tarde inteira. A esfera estava experimentando, testando e aprendendo. Os cientistas perceberam que estavam observando algo, testando seu ambiente. Ela estava medindo respostas, aprendendo o que acontecia quando mudava de frequência, observando como o mundo acima reagia como um prisioneiro testando as grades de sua cela. As autoridades internacionais foram notificadas. Reuniões foram realizadas em salas fechadas em Genebra, Washington e Cairo. A decisão foi tomada de forma rápida e unânime. Toda a escavação foi imediatamente interrompida. Todos os equipamentos de sensoriamento foram removidos. A área foi isolada.
Sem mais escaneamentos, sem mais testes, sem mais interação com o que quer que estivesse lá embaixo, porque a pergunta final não tinha uma boa resposta. Se a esfera era uma fonte de energia porque pulsava como um batimento cardíaco. Se era um estabilizador planetário porque se adaptava e aprendia. E se era algo completamente diferente. Algo que os egípcios encontraram e temeram o suficiente para enterrar sob milhões de toneladas de pedra porque ainda estava ativo depois de 30.000 anos. Porque estava despertando agora e o que aconteceria se decidisse parar de esperar e finalmente se libertar. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.